الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, nós constantemente ouvimos esta ayat no khutbah de Jumu'ah, nós ouvimos constantemente quando fazemos dua também, ouvimos este ayat: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Agora, nós neste momento estamos no mês de Rabiul Awwal. Rabiul Awwal é um mês um bocado importante para nós, porque foi neste mês que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasceu, foi neste mês que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faleceu. Levando em consideração que nossos grandes, neste mês de Rabiul Awwal, costumam falar muito acerca da vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e acerca de muitos aspectos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Este ayat que Allah Ta'ala diz: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, este ayat, Allah Ta'ala primeiro está a dar uma notícia, uma informação. Depois Allah Ta'ala está a dar uma ordem. Allah Ta'ala primeiro está a dizer: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que na verdade Allah e os seus malaicas e os seus anjos mandam durud para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, agora já isto primeiro era uma informação. Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, sallu alayhi, vocês também mandam durud para o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, quando Allah Ta'ala diz Inna Allah wa malaikatahu, que Allah e Rasul estão mandar durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, automaticamente Allah está a dizer: se eu que sou Allah estou mandar durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vocês também têm de mandar muito mais durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A única questão que levanta é de que Allah é o poder máximo. Então, como é que Allah está a pedir dua para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Está a fazer dua para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando ele é o poder máximo. Então, primeiro tem de entender que a palavra durud ou yusalluna ala nabi, salat wa salam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é salat, é mandar durud. Essa palavra durud, yusalluna, significa rahmat,
misericórdia, significa dua e também significa, além de rahmat, além de dua, também significa louvar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elogiar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, quando nós dissemos que Inna Allah Ta'ala está a mandar durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, significa que Allah está a mandar o seu rahmat, a sua misericórdia para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando se diz Inna Allah wa malaikatahu yusalluna, que os malaicas estão a mandar durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, significa que os malaicas estão a fazer dua a favor de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando se diz Ya ayyuhalladhina amanu, ou crentes, sallu alayhi, vocês também mandam durud para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está a dizer que vocês também devem elogiar e louvar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muitos de nós não têm noção de que há momentos que recitar durud é wajib e há momentos que recitar durud é sunnah. Muitos de nós não temos noção que o durud é composto por vários tipos de palavras. Por exemplo, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Isto é durud. E esse é durud que é wajib no salat. Logo depois do durud, no quarto rakat, a gente reza at-tahiyyat e rezamos Allahumma salli, Allahumma barik. Então, o primeiro durud, que é at-tahiyyat, é wajib. Se uma pessoa não rezar este durud, então tem de fazer sijda sahw. Mas se não rezar o segundo durud, que é Allahumma salli, Allahumma barik, que é sunnat, então não fez o seu salat de uma forma perfeita. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o durud, quando se diz durud, quando se refere a Allah Ta'ala, refere ao rahmat, a misericórdia. Quando se refere aos malaicas, significa mandar dua, que eles estão a dar dua para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando se refere ao ummat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se refere-se que nós estamos a louvar e elogiar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma vez os sahabas estavam sentados, estavam a conversar entre eles, e um deles disse: olha, Ibrahim é Khalilullah. Khalil significa amigo, querido de Allah. Musa, nós chamamos Musa Kalimullah. Musa conversou com Allah quando foi na montanha do Tur Sinin, conversou com Allah subhanahu wa ta'ala. E Isa alayhi salatu wassalam, nós dissemos Ruhullah, é a alma de Allah. Então os sahabas estavam a conversar entre eles que Ibrahim é Khalilullah, amigo de Allah. Musa é aquele que conversou com Allah, conversa com Allah. E Isa é Ruhullah, aquele que é a alma de Allah. Então, qual é o grau do nosso Nabi, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquela ocasião, entrou da sua casa para o Masjid Nabawi. Então, perguntou àquele grupo de sahabas: o que é que vocês estavam a conversar? Então, os sahabas disseram que nós estávamos a conversar isso, que nós estávamos a questionar a nós próprios. Qual é o grau verdadeiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então, e nós dissemos isto, que Ibrahim é Khalilullah, Musa é Kalimullah e Isa é Ruhullah. Então, o que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu que eu sou Habibullah. Eu sou Habibullah. Eu sou querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu sou o querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui Allah ta'ala, wallahi, eu costumo dizer, nosso Nabi é um Nabi que ser analfabeto é um defeito, mas para nosso Nabi ser analfabeto é um orgulho, é um elogio. Só vou dizer algumas pequenas coisas. Aqui neste hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse assim: Sahibukum hadha Habibullah. A resposta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, este companheiro vosso é Habibullah, é querido de Allah. Veja lá quanto humilde é Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele podia dizer, eu sou Habibullah, eu sou querido de Allah. Ele não disse assim. Ele está a mostrar que nós devemos ser humildes. Ele está a dizer, Sahibukum hadha, este companheiro vosso é Habibullah, é querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esta é a forma que não é uma pessoa qualquer vai responder a alguém desta forma. E eu costumo dizer que só um dua é suficiente para provar que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é Nabi de Allah. Só um dua. Tem muitos duas, tem muitas ocasiões se começar a explicar sobre dua, mas um dua que nós diariamente estamos a enfrentar é o dua de sair da casa de banho. O dua de sair da casa de banho, Allah Ta'ala está a dizer, o Rasulullah nos ensinou, Gufranak, eu peço perdão a ti, o Allah. Alhamdulillah, todos os louvores são para Allah. Aquele Allah, adhaba anni al-adha, que tirou, afastou de mim aquilo que é prejudicial, e o afani, e pôs-me são, tranquilo. Aquela pessoa que tem doença de urina, aquela pessoa que tem diabetes, aquela pessoa que tem dificuldade na urina, esta pessoa que está à rasca de urinar numa viagem, etc., não apanha casa de banho, quando ele vai na casa de banho, vai urinar, então ele, depois de acabar de urinar, ele sente uma tranquilidade que vocês nem imaginam, a tranquilidade, o sossego que a pessoa sente naquele momento. E é este dua que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou. Alhamdulillah, tão bom aquele Allah que tirou aquilo que é prejudicial de mim. O afani, e pôs-me são, tranquilo. Quanta tranquilidade tem a pessoa quando acaba de fazer a sua necessidade menor. Então, há palavras propícias para a ocasião propícia. Isto só pode ser um Nabi a falar isto. Por isso, meus irmãos, então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que, olha, que Ibrahim, ele era apaixonado por Allah. Ibrahim era apaixonado por Allah. Allah é apaixonado por mim. Ibrahim, a.s., quando Malakul Maut veio ter com ele e disse a ele que, olha, ó Ibrahim, chegou a tua hora para tirar a alma, tua alma. Ibrahim, Malakul Maut não pede autorização. Pediu, falou a ele. Então Ibrahim, a.s., disse, Hal ra'aita al-Khalil yaqbizu ruh al-Khalil? Já viste um querido matar o outro querido? Um querido matar outra pessoa que ama? Uma pessoa que ama vai tirar a alma do outro?
que ele ama. Então, malaicas ficaram confusos, Malakul Maut ficou confuso, foi ter com Allah Ta'ala logo e foi dizer a Allah que eu queria tirar a alma. Ele respondeu isto, que já viu alguém, um querido, matar outro querido. Então, Allah Ta'ala disse aos Malakul Maut que vai dizer a Ibrahim: Hal ra'aita al-Khalila yunkiru liqa al-Khalil? Já viste alguma vez um querido negar encontrar com o seu querido? Já viste um querido alguma vez negar encontrar o seu querido? Porque al-mautu jasrun, a morte é só uma ponte para atravessar, para você encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah Ta'ala, a nenhum Nabi, Allah Ta'ala diz no Corão que mandam durud para ele, e nenhum Nabi, Allah diz que eu mando durud para ele, a não ser Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era tão querido perante Allah, que Allah no Corão fala sobre a mão dele, Allah no Corão fala sobre olhos dele, Allah no Corão fala sobre a vida dele, Allah fala sobre os cabelos dele, de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uma pessoa, uma vez, o que Allah quer de nós é aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou. La yu'minu ahadukum, vocês não podem ser crentes verdadeiros, hatta akuna ahabba ilay, até eu não ser mais querido para vós, min walidi, do vosso pai, wa waladi, dos vossos filhos, wa nasi ajma'in, e de todas as pessoas. Então, o que Allah está a pedir a nós, e o que Rasulullah está a pedir a nós, que você tenha um amor pessoal com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um amor de crença, um amor de respeito. Todos nós temos. Nós não vimos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nós não tivemos a sorte, e talvez foi bom assim, talvez foi bom assim, porque se nós talvez estivéssemos vivos naquele tempo, podíamos ser Abu Jahal e Abu Lahab, ter imã, que há de vir um tempo que em Medina Munawwara há de ter yatatawaluna fil bunyan, que há de começar, há de ter prédios grandes, etc. Prédios de 20, 30, 50 andares. Se nós estivéssemos vivos naquela altura, nós íamos dizer: este homem, o que está a falar? Este Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o que está a falar? Aqui não tem água para beber, não tem isto, não tem aquilo, e ele está a falar de prédios grandes. Allah criou a nós neste tempo para nós vermos aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou há 1400 anos com nossos próprios olhos, para Ainul Yaqin, para nós termos fé mais fácil, porque o nosso imã é tão fraco. Então Allah quis criar a nós nessa era, para nós vermos com nossos olhos aquilo que o nosso Nabi falou há 1400 anos, arranjar uma desculpa para levar a nós no Jannat, e trazermos imã e levar a nós no Jannat. Então, meus irmãos, o que Allah quer de nós é amor próprio. Uma vez Rasulullah mencionou este hadith. Hazrat Umar radhiyallahu anhu estava sentado lá. Hazrat Umar radhiyallahu anhu disse a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, ter mais amor do que meus pais por ti, está bem, entra na minha cabeça. Ter mais amor sobre meus filhos, ter mais amor por ti sobre os meus filhos, também entra na minha cabeça. Ter mais amor do que a minha riqueza sobre ti, ter mais amor por ti sobre a minha riqueza, também entra na minha cabeça. Mas ter mais amor sobre mim próprio, ter mais amor sobre mim próprio, não entra na minha cabeça. Porque
todos nós gostamos de nós próprios. Não entra na minha cabeça. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a Hazrat Umar, aproxima. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pôs mão no peito de Umar radhiyallahu anhu e depois tirou. Então Umar radhiyallahu anhu logo disse: Al-an, agora, Ya Rasulullah, eu tenho mais amor por ti do que por mim próprio. Pessoas não acreditam nisso, né? Isso que aspecto de ruhaniyat, aspecto de parte espiritual, como é que uma pessoa pode atingir o outro? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou isto na prática. Uma vez veio um sahabi e disse a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que, Ya Rasulullah, eu sou jovem, autoriza lá a mim para cometer adultério. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Udnu minni, aproxima de mim. Ele aproximou. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a ele: olha, você gostaria que alguém fizesse adultério com tua mãe? Ele disse: não, isso nunca. Com tua irmã? Nunca. Com tua tia? Nunca. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que, então, com quem você quer cometer adultério, ela também é mãe de alguém, ela também é irmã de alguém, ela também é tia de alguém. Então ele depois pediu a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: e o mensageiro de Allah, faz lá dua para mim, para eu não ter esse desejo de adultério. Eu sou jovem. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meteu a mão, pôs a mão no peito dele. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pôs mão no peito dele, então este sahabi disse que a partir daquela data eu nunca mais tive o desejo de cometer adultério. Isso é aquele efeito espiritual. Então Allah Ta'ala, quando diz que Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi, que Allah e malaika mandam durud para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Olha, se Rasulullah sallallahu é Habibullah, querido de Allah, dost ka dost bhi dost hota hai, dost ka dost bhi dost hota hai, amigo de amigo também é amigo. Então se você mandar durud para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então, se você é amigo de Allah, Allah vai meter amor de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se você é amigo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah vai meter dentro de si amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós devemos fazer dua para Allahumma inni as'aluka hubbak, o Allah, eu peço a ti o teu amor e o amor de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que nos vai ensinar ou ensinou como é que nós devemos amar Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, quando você é amigo de alguém, esse amigo pode te levar para Jahannam. Não. Allah, se ama a nós, Allah vai meter a nós no Jahannam? Não vai meter. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter amor próprio com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então um homem foi ter com um grande santo e disse a ele que eu quero ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no sonho. Então aquele santo disse: olha, vai lá, vai no bazar, vai comprar 4 quilos de peixe, cozinha como você quer, ponha sal, ponha tripiri, ponha masala, tudo como você quer, cozinha esses 4 quilos e come. E durante toda a noite, depois de você comer, você não pode beber água. Então o homem comeu com esperança de que vai dormir e no sonho ele vai ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então no sonho ele não viu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No dia seguinte ele foi ter com o santo e disse a ele
que eu comi os 4 quilos de peixe, mas não vi nada no sonho, não bebi água, mas toda noite eu tive desejo da água. Toda noite eu tive desejo da água. Agora, comecei a imaginar água na Coca-Cola, água no sorvete, água no gelinho, água nisto. Comecei a imaginar água em todas as coisas, na praia. Comecei a imaginar no rio, etc. Durante toda a noite só pensar na água. Então o santo disse: olha, amor próprio por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é isto. É você pensar toda hora em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isto é amor zati, próprio. Wallahi, você quando ama, eu costumo ver, né? Eu costumo ver assim, o filho amar o pai. Você quer conquistar uma mulher, é muito fácil. Elogia filhos dela. Sabe conquistar logo. Mas não é para vocês fazerem com mulheres casadas. Então, eu estava a dizer a vocês que conquistar uma mulher é você falar bem dos filhos dela. Você quer ver, eu vejo tantas vezes, tantas pessoas mandam mensagem e tal, do filho dele a dormir, filho dele a brincar, filho dele a conversar com a mãe antes de dormir. Tudo isso, eu começo a imaginar, que às vezes é o que o filho quer. O que a filha quer? Que você ama o filho ou a filho dela, quer dizer, o teu neto, mais que você ama ele. Ele está puxando a ti para você amar o filho ou a filha dela. Assim mesmo, meus irmãos, nós quando falarmos constantemente de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então Allah há de criar este amor dentro de nós, e da maneira que quando nós estamos em ocasiões, nós começamos a imaginar coisas. Por exemplo, quando você está sozinho, você tem capacidade de imaginar. Você tem capacidade, Allah deu capacidade de imaginar. Então você começa a imaginar isto, começa a imaginar: eu vou para Dubai, vou para aquele, como chama, Desert Tour, depois vou para aquele museu, vou fazer isto. Começa a imaginar. Assim mesmo, quando você tem amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então você há de começar a imaginar sobre Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vem no hadith pormenores, uma coisa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sobre o cabelo dele, até um negro, um africano. Nós, entre os americanos, falar a palavra negro, niga, é insulto. Aqui em moçambicano não há problema você falar a palavra negro. Na América, se você falar a algum africano niga, ele é capaz de bater a ti. Então, um africano que tinha tanto amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como ele não consegue dividir o cabelo dele, não consegue dividir, porque o cabelo é caracolado, ele levou ferro, pôs no fogo e criou uma barra aqui no meio para dividir o cabelo em duas partes, só pelo amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isso é que, meus irmãos, amor zati, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eu costumo ver aqui vocês, nós todos, era um tempo, nós também, eu cricket, gostava muito de cricket, futebol, Benfica, Sporting, tudo, Porto, não vou dizer qual é a minha equipa. Então, tudo. Mas cheguei um tempo, eu comecei a dizer: bem, ele conhece a mim. Ele vai fazer alguma diferença se ele ganhar ou perder, vai fazer alguma diferença. Ele vai saber que você chorou por Sporting perder campeonato, ou perdeu, empatou agora, Benfica empatou em 1-1. Vai fazer alguma diferença para ti, Sporting perdeu e tudo. Vai fazer alguma diferença? Não vai fazer nenhuma diferença. Mas você, um dos
jogadores que eu gostava muito era de Messi. Todos vocês gostam de nós. Tem esta guerra, Cristiano e Ronaldo é melhor, ou Messi é melhor. Então, mas um dia, não sei, ele tirou camisa, não sei o quê. Comecei a ver tatus, tudo na mão dele, tatu, tudo aqui no corpo dele, tatu, desde aquele dia. Senti nojo dele, comecei a sentir nojo dele. Eu disse, mas que esses bandidos todos, aqui você há de ver bandidos, quando são apanhados, quando vão na cadeia, você há de ver, eles põem tatus do nome de gangue deles, escrevem tudo. Alguma vez nós pusemos algum tatu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como este africano fez? Isto é que chama-se Muhabbat Zati. Hoje nós estamos a cortar cabelo, como esse cabelo cantonar, não sei o quê. Ele começou esta maneira de cortar cabelo de frente e tudo. Eric Cantona, não é este Eric Cantona? Então esse é que começou, outros cortam desta maneira, outros cortam daquela maneira. Pai, अपने आप को criam dentro de vocês amor, dentro de nós todos, amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, ele vai fazer shafa'at, vai interceder a seu favor no dia de Qiyamah, vai dizer, Allah, este você não pode meter no Jahannam. Aquele dia que Allah está a dizer, Yawma yafiru al-maru min akhi, irmão há de fugir de irmão, a sahiba há de fugir da esposa, há de fugir de filho, há de fugir de todos. Mas naquele dia, nosso Nabi há de dizer, Ya Rabbi ummati, ummati. Oh meu Rabb, oh meu Senhor, meu ummat. Pesados irmãos, por isso, meus irmãos, nós temos de ter um amor zati, um amor pessoal por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E este amor pessoal vem através de nós pedirmos dua para Allah dar dentro de nós amor de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Há pessoas que a gente não imagina. Allah dá sorte de ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no sonho. Porque pela purificação, quanto mais puro for seu coração, mais chance você há de ter de ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no sonho. É por isso nós, um dos duais devemos fazer sempre, o Allah, dê a nós sorte, que nós não conseguimos ver nesse dunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dá a nós sorte de ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah. Se você quer atacar um muçulmano e para saber, por termômetro, para ver o grau de imã dele, fala mal de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O muçulmano há de aceitar falar mal de Allah, mas o muçulmano não há de aceitar falar mal de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O dia que o muçulmano ser indiferente, se alguém falar mal de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, você tem de ver que teu imã está muito, muito fraco e talvez o Qiyamah está a aproximar-se. E é muito difícil, meus irmãos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz assim que Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu elogia, louva Rasulullah wa sallimu, e manda salam para ele. O que é salam? Salam é você dizer paz, tranquilidade, e que você seja uma pessoa livre de todos os tipos de defeitos, erros e falhas. Esse é nosso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Vou terminar, só vou contar essa passagem do Tashahud. É que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando foi para o Miraj, foi encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando viu o paraíso, quando viu o trono de Allah, então ele disse: At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. O Allah, todo meus ibadat, qawli, fi'li, mali, todo ibadat que eu faço, seja de boca, seja da ação, ou seja de
de ato, ou seja, de como chama, al-qawli, fi'li, amali, qualquer tipo de ibada, de riqueza, de prática ou de boca que eu faço, seja para ti. At-tahiyatu lillahi wa salawatu. Então, logo Allah disse: Assalamu alayka, ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Paz para ti também, rahmat de Allah para ti também, barakat de Allah também para ti. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: veja, está a conversar sozinho com Allah. Quando você está a conversar com alguém que você ama, você não quer que esta pessoa fale de ninguém, a não ser de ti. Naquele momento que você está a namorar, você só quer que ela fale a ti. Quando ela começa a falar de outra gente, você quer falar, quer criticar ela, mas não tem coragem. Então, mesmo naquela ocasião, quando Allah diz Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh, nosso Nabi, naquela ocasião está a dizer Allah: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Oh Allah, eu não quero salam só para mim, salam para nós e para todos os meus servos bondosos. Ele lembrou de nós todos naquela ocasião que estava a conversar sozinho com Allah. E depois, malaicas, quando estavam a assistir isso tudo, disseram: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu lana wa lakum fil Quran al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Allah dá hidayat a nós todos nesse mês de Muharram, Rabiul Awwal. Tentam rezar muito durud para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentam, mínimo, depois de Asr, no dia de Jumu'ah, todo o durud que a gente manda para Rasulullah chega a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é transmitido a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentam mandar o máximo durud para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mínimo, aquilo que nossos grandes dizem, um tasbih, 100 vezes durud sharif de manhã, ou 100 vezes durud sharif à tardinha, 100 vezes de terceiro kalma de manhã e 100 vezes de istighfar de manhã e à noite. Esse é o tasbih que nós devemos fazer. E quando você sentir que quando você reza durud, você engasga ou não consegue rezar bem, significa que está a faltar aquele amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Você experimenta isso. Quando você reza durud, Allahumma salli, você volta outra vez para cá. Mas quando você reza terceiro kalma, subhanallah walhamdulillah, não falha. Significa que o teu amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a falhar, está a engasgar. É por isso, tentar mandar o máximo de durud para o profeta sallallahu alaihi wasallam, para ele interceder a nosso favor no dia de Qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.